identificados exatamente por esse coletivo que está aí vibrando nesse mesmo tom. Então é interessante a gente olhar aquilo que nós estamos vivendo por um viés não só pessoal, individual, mas entender que muitas pessoas estão sentindo essas mesmas coisas que nós nesse momento. E isso faz que a gente saia um pouco dessa nossa personalidade autocentrada e a gente comece a ativar um pouco de compaixão por nós mesmos e pelos outros, entendendo que essa dor, às vezes, que está aqui dentro de nós, não é só nossa, e que tem outras pessoas que também estão passando por isso, e que precisam que alguém desperte um pouquinho de amor, um pouquinho de compaixão, um pouquinho de altruísmo, para que isso comece, a energia que está densa, que está ali parada, comece a se mover. E isso só é possível quando a gente consegue sair um pouco. Quando a gente consegue sair um pouco do nosso individualismo. Quando a gente consegue um pouco mais além do nosso próprio umbigo. E a gente consegue ampliar. Por isso que esse ato de abrir o peito, de conseguir alargar um pouco a nossa respiração é tão interessante, porque automaticamente a gente sai daqui e a gente amplia. O simples fato de fazer isso daqui faz com que a gente consiga ver o horizonte à nossa frente. Agora, quanto mais a gente se fecha, mais difícil fica de entender, de compreender e de enxergar que existem coisas aí que a gente precisa considerar, além de nós mesmos. Então, olhar isso, olhar para fora e ver que isso tudo que está aqui dentro não é só meu, mas que participa de um coletivo todo, que está aí passando pela mesma coisa. Isso auxilia com que a gente também consiga se relacionar melhor com as outras pessoas. Porque cada um está entregando o que tá aqui dentro. E está difícil. Para muitas pessoas está difícil. E não tem como elas entregarem amor se ali dentro não tem amor ainda. Ou se ele está ali sufocado por um monte de coisas que são difíceis de lidar. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma para o outro, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. A gente para de se confrontar, para de julgar, para de criticar, a gente para de apontar o dedo e consegue entender que aquilo que ele está passando, eu também de alguma maneira estou passando, e vice-versa. Então a gente para de se sentir sozinho e a gente também começa a ativar aquela coisa de será que eu posso ser útil? Será que eu consigo ajudar em alguma coisa? Será que ao invés de dar uma fala hostil ou fazer uma crítica, eu consigo levar alguma palavra amorosa? Ou pelo menos eu te vejo, eu estou aqui com você. Calma, vai melhorar. Ao invés da crítica, trazer alguma palavra de incentivo. Hoje o que nós estamos precisando é disso. É desse incentivo, porque muitos não têm esse espaço, muitos não têm a possibilidade de sair um pouco do seu mini mundo, do seu cotidiano, dos seus compromissos e vir para um espaço. E a gente precisa de espaço, espaço para respirar, espaço para se ausentar, para ver outros rostos, para escutar outras vozes, para ver outros pontos de vista. E que bom que nós estamos aqui hoje. E que isso que a gente tem a capacidade de alcançar aqui nesse grupo hoje, que isso se expanda para todas essas pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que nós. E que ainda não têm essa possibilidade de estarem se ajudando. E muito menos ajudando os outros. Então, se a gente tem essa consciência, que a gente possa fazer a nossa parte, ou pelo menos começar a ativar essa centelhazinha que tem aqui dentro de cada um, que é altruísmo, que é estender a mão, não é estender a mão e falar vem aqui, é estender a mão do coração e falar eu te entendo, e mesmo que você não verbalize isso, emanar isso faz muita diferença.
Lembrando que nós estamos aqui nesse corpo físico que sente tudo isso, mas que a gente responde à energia, à frequência e à vibração. E todos os sons que nós ouvimos alteram as nossas moléculas, alteram as nossas células. E por isso também que a gente está tão desconfortável. Porque a gente está num mundo bastante ruidoso, onde as palavras não são harmônicas, onde as palavras às vezes são duras, viraram utilitárias, perderam um pouco o sentido. Está tudo muito barulhento. Então, ao invés das nossas moléculas estarem ali redondinhas, harmonizadas, funcionando, elas estão como se fosse um asterisco. Elas estão reagindo ao mundo como se tivessem assim, ai meu Deus, me tira daqui, não aguento mais. Então, a importância do silêncio e de ouvir sons harmônicos fazem com que as nossas moléculas também se harmonizem. Então, essa oportunidade que a Eliane está oferecendo aqui hoje, ela é rara. Ela é rara porque é um instrumento que até pouco tempo atrás eu nunca tinha visto, nunca tinha tido oportunidade de ouvir. E realmente é um som harmônico que vibra em outra oitava. Então é uma coisa tão simples, que está na humanidade já há tanto tempo e que a gente ainda não tem contato, ou tem muito pouco contato. E isso é um exemplo de quantas coisas que estão aí disponíveis para nós, mas que nós ainda não alcançamos, ou não nos dispusemos a olhar, a entrar em contato. E a gente está querendo ainda criar mais e mais coisas. Será